Queridos, a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento. Estou passando por aqui para deixar uma palavra para vocês. Ontem nós estivemos pregando sobre um tema chamado corrupção. E eu louvo a Deus por Ele ter me usado para estar ministrando esta palavra. E sei que foi uma mensagem muito poderosa. Sei que foi uma mensagem que importunou o inferno. Por que eu digo importunou? Porque a palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus é a verdade. E sempre que nós estamos trazendo uma palavra revelada, uma palavra de libertação, sempre vem retaliações. Sempre somos vítimas de retaliações. Ontem, enquanto eu conversava com uma das nossas ouvintes por uma ligação, e ela dizia justamente isso. Ela dizia: pastor, é impressionante. Quando vocês estão fazendo a obra de Deus, quando vem uma mensagem daquelas, para confrontar o inferno, para trazer libertação, é impressionante como o inferno trabalha para impedir a obra, trazendo retaliações sobre a vossa vida, sobre a vida da missionária Tassiane, na própria rádio em si, no próprio chamado em si. E não foi diferente. Ontem eu falo isso com muita propriedade e dou a glória a Jesus, porque a palavra é dele. Eu sou apenas um vaso que Deus escolheu para colocar e derramar sobre esse vaso azeite. Sou apenas um vaso, sou apenas um canal, uma atalaia de Deus. E como eu disse, ontem estivemos pregando e logo no início da mensagem a nossa câmera quebrou. Eu dizia que estávamos conversando com uma das nossas ouvintes, quando ela disse ontem à tarde para mim: pastor, é impressionante o quanto Deus usa vocês, o quanto que vocês estão sendo usados para abençoar a vida de multidões, para, através da palavra de Deus, trazer libertações na vida de multidões. Mas eu já percebi, pastor, que muitas vezes vocês trazem uma palavra assim, sabe, aquela palavra reveladora, e o quanto o diabo tem ficado furioso com o trabalho, com o chamado, com a garra, com a determinação de vocês de entregar a palavra, de se envolver nas mensagens, no chamado, no propósito de Deus. Quando vocês não são afligidos na área da saúde, você, a missionária Tassiane, a rádio de alguma forma sofre alguma retaliação, enfim. E eu disse para ela: minha irmã, desconfie quando uma obra ela for feita com muitas facilidades. Na verdade, o trabalho, do semeador é esse. Ele vai encontrar dificuldades no caminho, ele vai encontrar espinhos, ele vai encontrar pedras, ele vai encontrar solos férteis. E a gente sabe, meus irmãos, Jesus disse: quando você vir uma obra, um ministério,
alguém fazendo a obra de Deus com muita facilidade, desconfie. Desconfie. Desconfie por dois motivos. O primeiro, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. A segunda coisa que eu digo para você, desconfie quando você vir muita facilidade. Porque o próprio Jesus também disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, meus amados irmãos, ontem eu sabia que ia ter retaliação, não esperava que fosse assim ao vivo, né? A nossa câmera quebrou e no início da mensagem praticamente. Mas não deixamos de fazer a obra de Deus, continuamos, né? Fomos até o final, entregamos aquilo que Deus determinou. E eu fiz algumas indagações ontem de tarde acerca do que fazer, né? Estamos enfrentando dificuldades na construção do Templo da Miave, dificuldades financeiras, e agora, não bastante, estamos com uma dificuldade na rádio, que é justamente a câmera que queimou. Precisamos fazer uma compra de uma câmera nova. E como esta câmera ela é um custo até um pouco elevado, algumas pessoas já me perguntou, né, a que a gente usa, eu tenho preferência de colocar a mesma, né, que a gente usa, ela custa R$ 1.300, tudo aumentou com essa questão da Covid, e tudo subiu de preço, né, infelizmente, e principalmente o elétrico e eletrônico, está tudo muito caro. Já estive pesquisando já, e o preço é esse mesmo, R$ 1.300. E a gente recebeu algumas ofertas, mas o valor não chegou, não temos o valor de comprar a câmera. O pastor Solon não tem esse recurso. Vivo por fé no Filho de Deus. Ele sempre cuidou de mim, ele sempre cuidou da missionária Tassiane, sempre cuidou de nós e sempre cuidou também do nosso chamado, do nosso ministério. Passamos por dificuldades, sim, mas nunca fomos assim, ficamos neutralizados, não, nunca ficamos estagnados. Sempre Deus trouxe uma solução. Na verdade, meus irmãos, Deus é a solução, né? O Senhor é a nossa salvação. A quem temeremos? Então, eu estou passando por aqui porque ontem eu fiz algumas perguntas e eu disse, Deus, faço o quê? E eu recebi um salmo da nossa irmã Eliane Morbi, o Salmo 27, ela leu para mim. E no final do Salmo 27, lá no verso 14, está escrito assim, espera, pois, no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o desejo do teu coração. Espera, pois, no Senhor. E eu estou aqui, meus irmãos, passando por aqui para avisar vocês que hoje não teremos a live, porque eu recebi a resposta de Deus. Espera, pois, no Senhor. Sei que o Senhor vai enviar a providência, sei que o Senhor vai suprir novamente a necessidade, né, as nossas dificuldades. A obra não é minha, a rádio também não é minha, a construção da Miave também não me pertence, tudo isso é de Deus, até o meu chamado é de Deus. Então, eu estou esperando no Senhor. Então, eu queria dizer a vocês aqui, gravando
este vídeo que ontem, ao pregar sobre esse tema, corrupção, né, e a corrupção muitas vezes está dentro da nossa casa, muitas vezes a corrupção está dentro do nosso próprio coração, né, na nossa própria mente. Então, fica aí duas palavras. A primeira, de esperarmos no Senhor, porque eu sei que Ele é o dono da obra, né? Ele é o dono do tesouro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu disse dono do tesouro, me fez lembrar uma coisa. Lá no céu, nós encontraremos 3 salas, 3. A primeira sala é a sala do trono, a segunda sala é a sala do banquete e a terceira sala é a sala do tesouro. Aleluia. E eu sei que nesta sala do tesouro tem muitas riquezas grandiosas, maravilhosas, poderosas. Então, meus amados irmãos, ontem quando eu estive pregando esta mensagem e ciente de que haveria retaliação, não esperava que fosse tão rápido assim, né? Mas nós estamos aqui, firmes no Senhor, esperando no Senhor, crendo que na sala do tesouro do meu Deus tem o valor, tem a quantidade necessária daquilo que nós precisamos, não somente para a aquisição da câmara, como também para a construção do templo da Miave. Não é à toa que em Ageu 2:8 vai dizer: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E neste lugar trarei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, ontem, ainda falando sobre corrupção, né? Ontem citamos justamente a história de Gideão, né? Em que, quando eu agora há pouco me referia ao termo corrupção, e esta corrupção está dentro do nosso coração, está dentro da nossa alma, está dentro da nossa mente, né? Não foi diferente na vida de Gideão. Deus havia visitado a casa de Gideão e tinha visto lá na sua casa um boi gordo de 7 anos que era para ser oferecido a Baal, um poste ídolo. E enquanto isso, o que Gideão trouxe para Deus foi um cabrito magrelo. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente tenta tapear Deus, mas eu vou dizer a você, ninguém vai tapear Deus. Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Deus já entrou na minha casa, Deus já entrou na sua casa, Deus sabe de todas as coisas. Então, quando Gideão, ele tentou ludibriar, enganar a Deus com um cabrito magro, e Deus, que já tinha entrado na sua casa e tinha visto este boi gordo para Baal, que seria oferecido a Baal, então Deus faz uma pergunta. Em outras palavras, Deus está fazendo uma pergunta: por que para mim, Gideão, você traz o cabrito magrelo, e por que para Baal é um boi gordo? Meus amados, por que eu estou trazendo esta mensagem? Eu estou trazendo essa mensagem justamente porque esse é o nosso pensamento corrupto, que permeia o nosso ser e a nossa alma e o nosso coração. Quantas vezes nós entregamos para Deus o de pior, quando deveríamos entregar para Deus o de melhor. Mas Deus me traz aqui nesta manhã para justamente dizer a vocês:
Eu já entrei na sua casa. Eu conheço a sua vida. Eu conheço as suas condições. Eu conheço os seus pensamentos. Eu conheço as suas atitudes. Eu conheço o seu coração. Eu conheço o seu comportamento. Eu conheço o seu pensamento. Deus sabe de todas as coisas. Gideão queria ficar livre dos midianitas. Mas para ficar livre dos midianitas, era necessário primeiro que ele mudasse o seu comportamento. Era necessário primeiro que ele mudasse a sua casa. Às vezes a gente quer mudanças na nossa vida. Às vezes a gente quer se ver livre de problemas. E Deus só nos livra de problemas. Ou melhor dizendo, Deus só nos livra dos midianitas se nós aceitarmos, né, essa mudança de deixarmos de ser desonestos para com Deus e passarmos a agir com honestidade. Fica uma grande lição. Seja honesto com Deus. Seja honesto com a sua fazenda. Seja honesto com as suas ofertas. Seja honesto com o seu dízimo. Seja honesto. Seja honesto. E eu tenho certeza que o Senhor te concederá a vitória. Não caia nessa armadilha do diabo de oferecer para Deus o de pior e ter uma vida afligida pelos midianitas. Quando Gideão ouviu a voz de Deus e que ele decidiu derrubar este poste ídolo dentro da sua casa, aí todos nós sabemos a história de Gideão, a vitória que este homem teve, que Deus concedeu a ele. Todos nós já conhecemos a história de Gideão e os 300, em que não tiveram que tirar uma espada da bainha, mas o Senhor entrou lá no arraial do inimigo e pelejou com eles. Amém, meus irmãos? Quer que o Senhor peleje por você?